Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Oração. Capítulo 7. Oração e obediência. Orem e trabalhem. Não nos devemos sentar esperando calmamente a opressão e a tribulação e cruzar os braços, nada fazendo para evitar o mal. Que os nossos clamores unidos sejam enviados ao céu. Orem e trabalhem, trabalhem e orem. Mas que ninguém haja precipitadamente. Aprendam como nunca antes que devem ser mansos e humildes de coração. Devemos orar, trabalhar e crer. O Senhor é a nossa eficácia. Terão de debater-se com dificuldades, carregar fardos, dar conselhos, planear e executar, olhando constantemente para Deus em busca de ajuda. Orem e trabalhem, trabalhem e orem. Como alunos na escola de Cristo, aprendam de Jesus. A oração é o plano do céu para alcançar sucesso contra o pecado. Há muitos que, embora esforçando-se por obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz e pouca alegria. Esta lacuna na sua experiência é o resultado de não exercitarem a fé. Andam como numa terra salgada, num deserto seco. Pedem pouco quando podiam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Essas pessoas não representam corretamente a santificação que provém da obediência à verdade. O Senhor gostaria que todos os seus filhos e filhas fossem felizes, cheios de paz e obedientes. Através do exercício da fé, o crente entra na posse destas bênçãos. Através da fé, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, cada impureza purificada, cada falta corrigida, cada excelência desenvolvida. A oração é o meio ordenado pelo céu para se alcançar o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a sua obra e qualquer dom que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. As tentações diárias fazem da oração uma necessidade. A força adquirida na oração a Deus, unida com o esforço individual para treinar a mente na ponderação e no cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam. As tentações a que estamos diariamente expostos fazem da oração uma necessidade. De modo que possamos estar guardados pelo poder de Deus através da oração, os desejos da mente devem ascender continuamente em oração silenciosa, pedindo ajuda, luz,
força, conhecimento. Mas a reflexão e a oração não podem tomar o lugar do aproveitamento fervoroso e fiel do tempo. O trabalho e a oração são ambos necessários para o aperfeiçoamento do caráter cristão. A oração diária transforma os erros em vitórias. Se alguém que comunga diariamente com Deus sai da senda, se deixa por um momento de olhar fixamente para Jesus, isso não acontece porque peca voluntariamente, pois quando vê o seu erro, ele volta-se de novo e fixa os seus olhos em Jesus, e o fato de que errou não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador, e quando reprovado pelo seu erro em alguma questão de juízo decisório, não caminha de mau humor queixando-se de Deus, mas transforma o erro numa vitória. Aprende uma lição com as palavras do Mestre e acautela-se para que não seja de novo enganado. Cristo é um intermediário de oração entre nós e Deus. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ele prometeu-nos a sua intercessão pessoal. Coloca toda a virtude da sua justiça do lado do suplicante. Pleiteia pelo homem e o homem, necessitado de ajuda divina, pleiteia por si mesmo na presença de Deus, usando a influência daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Ao reconhecermos perante Deus o nosso apreço pelos méritos de Cristo, as nossas intercessões são perfumadas. Ao nos aproximarmos de Deus através da virtude dos méritos do Redentor, Cristo coloca-nos junto dele, rodeando-nos com o seu braço humano, enquanto seu braço divino agarra o trono do infinito. Coloca os seus méritos como incenso suave no incensário entre as nossas mãos, de modo a encorajar as nossas petições. Ele promete ouvir e responder às nossas súplicas. Sim, Cristo tornou-se no intermediário da oração entre o homem e Deus. Também se tornou no intermediário das bênçãos entre Deus e o homem. Uniu a divindade com a humanidade. Os homens devem cooperar com ele para a salvação de sua alma, e depois realizar esforços fervorosos e perseverantes para salvar aqueles que estão prestes a morrer. Tal como o sumo sacerdote aspergia sangue quente sobre o propiciatório, enquanto a fragrante nuvem de incenso ascendia perante Deus, também enquanto confessamos os nossos pecados e pleiteamos a eficácia do sangue expiatório de Cristo, as nossas orações devem ascender ao céu, perfumadas com os méritos do caráter do nosso Salvador. Apesar da nossa indignidade, devemos lembrar-nos de que há um que pode retirar o pecado e que está disposto a salvar o pecador e ansioso por o fazer. Com o seu próprio sangue, ele pagou a penalidade de todos os praticantes do mal. Ele removerá cada pecado reconhecido perante Deus com um coração contrito. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. As orações não servem de nada se houver iniquidade deliberada no coração. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Cristo diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. De que valem as vossas orações enquanto mantêm a iniquidade no vosso coração? A não ser que façam uma mudança completa, ficarão dentro em pouco cansados da reprovação, como ficaram os filhos de Israel, e como eles apostatarão de Deus. Alguns de vós, por palavras, aceitam a reprovação, mas não a aceitam de coração. Continuam no mesmo procedimento, com a diferença de que agora estão menos suscetíveis à influência do Espírito de Deus, tornando-se cada vez mais cegos, tendo menos sabedoria, menos autodomínio, menos poder moral e menos zelo e prazer nas práticas religiosas. E a não ser que se convertam, acabarão por perder inteiramente a vossa ligação a Deus. Não fizeram mudanças decisivas na vossa vida quando veio a reprovação, porque não viram nem perceberam os vossos defeitos de caráter e o grande contraste entre a vossa vida e a vida de Cristo.
Foi a vossa política colocarem-se numa posição em que não perdessem inteiramente a confiança dos vossos irmãos. A oração não substitui a obediência. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amais, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versos 15 e 21. Aqueles que apresentam as suas petições a Deus, reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não satisfazem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor a Ele. Muitos estão a desperdiçar a condição de aceitação junto do Pai. Necessitamos de examinar atentamente o ato de confiança sob o qual nos aproximamos de Deus. Se somos desobedientes, trazemos ao Senhor uma nota de crédito para ser transformada em dinheiro quando não preenchemos as condições que a tornariam pagável a nós. Apresentamos a Deus as suas promessas e pedimos-lhe que as cumpra quando, se o fizesse, ele desonraria o seu próprio nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, verso 7. E João declara: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João 2, versos de 3 a 5. Devemos crer que Deus ouve e depois viver as nossas orações. Crianças e jovens podem vir a Jesus com seus fardos e com as suas perplexidades, e saber que Ele respeitará os apelos que lhe fazem e que lhes dará exatamente as coisas de que necessitam. Sejam fervorosos, sejam resolutos. Apresentem a promessa de Deus e depois creiam sem sombra de dúvida. Não esperem sentir emoções especiais antes de pensarem que o Senhor responde. Não definam algum modo particular em que o Senhor deve atuar em vosso favor antes de crerem que recebem as coisas que lhe pedem, mas confiem na sua palavra e deixem toda a questão nas mãos de Deus, que com a fé plena de que a vossa oração será honrada e de que a resposta virá no exato momento e no modo exato que o vosso Pai Celestial considera ser para o vosso bem, e depois vivam as vossas orações. Andem humildemente e continuem a avançar. Orem por graça para resistirem à tentação. Na vida cotidiana encontrarão surpresas, desapontamentos e tentações súbitos. O que diz a palavra? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Olhem para Jesus em todos os tempos e em todos os lugares, oferecendo uma oração silenciosa provinda de um coração sincero, para que possam saber como fazer a sua vontade. Depois, quando o inimigo vem com o ímpeto de uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte em vosso favor contra o inimigo. Quando estão prestes a ceder, a perder a paciência e o autodomínio, a serem duros e denunciadores, encontrarem defeitos e a acusarem, este é o momento para que enviem ao céu a oração. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do meu coração toda a amargura, cólera e calúnia. Dá-me a tua mansidão, a tua humildade, a tua paciência e o teu amor. Não me deixes desonrar o meu Redentor, interpretar mal as palavras e os motivos da minha mulher, dos meus filhos e dos meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me para que possa ser bondoso, compassivo, de coração sensível, perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro senhor da casa no meu lar e representar o caráter de Cristo perante os outros. Sabemos que os perigos e as tentações que assaltam os jovens no tempo presente não são poucos nem pequenos.
Vivemos numa era em que resistir ao mal exige vigilância e oração constantes. A preciosa palavra de Deus é o padrão para a juventude que quer ser leal ao Rei do céu. Que estudem as Escrituras, que memorizem texto após texto e adquiram um conhecimento do que o Senhor disse. E quando em provação, que os jovens abram a palavra de Deus diante de si e com coração humilde e com fé, procurem no Senhor sabedoria para descobrirem o seu caminho e obterem força para caminhar nele. Que os nossos jovens façam guerra a cada hábito que implica o menor perigo de desviar a alma do dever e da devoção. Que tenham períodos de oração definidos, nunca os negligenciando sempre que possível. Se saírem para trabalhar mantendo os maus hábitos que tinham sido acalentados antes de terem professado comunhão com Cristo, rapidamente se tornarão vítimas fáceis das artimanhas de Satanás. Mas armados com a palavra de Deus, tendo-a entesourado no coração e na mente, avançarão incólumes diante de todos os ataques dos inimigos de Deus ou do homem. Amados, 26 de fevereiro de 2018. Nos meus sonhos me foi mostrada uma casa com uma grande sala, e ali estava sendo tratado o tema de como ser um verdadeiro filho de Deus e ser aceito por Ele. Foi um assunto muito interessante, muito edificante, e enquanto o assunto estava se desenvolvendo, vi como alguns ouvintes começaram a parar e saíram e entraram em seus carros. Naquele momento fiquei muito surpresa, vendo como apenas alguns de nós ficaram ouvindo esse belo e importante tema da salvação. Depois saí e fui até um dos carros. Toquei no vidro do carro daquela porta e eles me abriram. Aí eu disse: "Por que foram embora? O tema é vital para a salvação." Então, naquele momento, ele olhou para mim com olhos que não estavam muito felizes e me respondeu: "O que ele diz, eu já sei. Isso me entedia. Eu não vou escutar mais. Vai você," ele disse. "Desfrute-o." Então, naquele momento, eu disse: "Senhor, como pode ser?" Eu não podia acreditar que diante dessas pessoas estava a salvação sem rodeios, e elas não a quiseram. Então eu fui para outro, e todos procuraram desculpas para não entrar. Então, triste e sem saber mais o que fazer, eu me retirei deles para voltar para a casa onde a pregação estava acontecendo. Então eu comecei a subir as escadas e meu acompanhante me disse essas palavras: "Só vai vencer aquele que de todo o coração aprecia a palavra de Deus e medita nela dia e noite, será capaz de alcançá-la. Aqueles que não alcançarem isso não poderão vencer." Naquele momento me disse Salmo 24, e aí eu despertei. Amados, 16 de março de 2019. Às 12h15, PM, enquanto meditava sobre as coisas que o Senhor tem me deixado saber, veio a palavra de Deus a mim dizendo: a licenciosidade no matrimônio, onde práticas homossexuais e de lesbianismo são realizadas, a lascívia, o pecado secreto e atos animais degradam o ser humano, tornando-o insensível à voz de Deus. Este é o maior dos planos do inimigo, que desde tempos imemoriais tem trabalhado nisso até hoje, para que pudesse chegar no que estamos vendo hoje. Se a nossa necessidade é que Deus nos dirige e proteja sempre, podereis acaso pensar que em tais práticas o Senhor e seus anjos estão? Vigiais, porque o adversário saiu para a vossa destruição. Que mais odiava Satanás, senão o que o próprio Deus constituiu no jardim do Éden? O casamento entre homem e mulher, sendo o homem
o cabeça do lar. Este patriarcado somente é válido diante de Deus, já que Deus é o cabeça deste. O dia sagrado, a aliança entre Deus e o homem, é o sábado, sétimo dia da semana do Senhor. O sábado, que o próprio Deus o guardou com o santo casal naquele jardim que ele mesmo preparou em um campo maravilhoso. Era muito conhecido pelo inimigo de Deus que, se nos afastarmos do patriarcado, dando lugar em direção ao matriarcado e praticando o paganismo desde antes de Jezabel, o casamento estaria em perigo infernal. Assim também, ao viver nas cidades e descartar o campo como algo ruim e aborrecível, leva o ser humano à transgressão voluntária ou involuntária do sábado do Senhor. Por essa razão, essas instituições gêmeas, o casamento e o sábado, foram pilares incorporados desde o começo da humanidade. Satanás expressou rebelião nisso para garantir a destruição humana. Então, o lar, destruído, recomenda o ser humano. Sua felicidade é primeiro. Faça o que quiser. Tudo é válido pela sua felicidade. E assim, as mais baixas paixões são alimentadas por uma crença errônea e alimentada por uma carne corrompida, e com um sangue efervescente por alimentos à base de animais e tudo que vem dos animais, e longe de Deus sucumbe aos horrores mais degradantes que foram vistos, sentindo que deles é o mundo e suas conquistas. Nada está mais longe da verdade, mas o adversário põe um véu nos olhos para sua destruição. Da mesma maneira, o campo nos conecta com o dono e criador da criação. É por essa razão que o inimigo luta para que as massas permaneçam nas cidades cheias de vícios e dissensões. E o olhar atento de Deus observa nosso comportamento e não pode ser burlado. Arrependei-vos e buscai seu rosto enquanto pode ser encontrado. Que o Senhor os abençoe. Amados, 16 de março de 2019. Não os toca saber os tempos e as razões, mas eu os digo que ninguém que não receber a chuva temporã receberá a chuva serôdia, porque o fruto não pode amadurecer na planta se não houver germinado. Então ore em vigília, ore e rogue para que a semente da verdade germine em vossos corações com pressa, para que quando a chuva tardia vier, possa amadurecer o fruto. Porque de que vale para o ser humano ganhar o mundo, se perder sua alma? Poderia um humano ser capaz de amadurecer seu próprio fruto? Cuidai vossa alma dos cegos que guiam cegos, e andai no caminho antigo, mas iluminado pelo Deus da cega. Conhecei os tempos do verão, outono e inverno, e não sabeis da primavera? Como podeis dizer que meu Senhor tarda em vir com o que está acontecendo ao vosso lado? Acaso podereis ser salvos sem fruto? Ou não sabeis que o Evangelho será terminado por testemunho para todas as nações? Geração obstinada e perversa que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Certamente digo que nenhum deles herdará a pátria eterna, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforça e avança, e não há para eles maior alegria que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Eles subjugam a sua vontade e a colocam em servidão e não toleram o mal, mas chamam o pecado pelo seu nome e o aborrece, mas amam o pecador. Ó geração dura de cerviz que pavimenta o caminho para tornar mais fácil para muitos, mas eu os digo, reparai brechas, restaurai veredas, colocai a verdade,
a justiça e o amor em seu caminho, e vereis quantos serão incorporados no funil, porque existe um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Dai frutos dignos de arrependimento, e só assim achareis descanso para vossas almas, e sedes perfeito como vosso Pai no céu é perfeito. Orai para que o Deus da cega ponha seu fogo sobre vós. O tempo é quase cumprido e está próximo, quando o choro e o ranger de dentes soará, e onde o valente gritará de espanto, porque passou a cega, findou o verão, e eles não foram salvos. Ó geração atordoada pelo pecado, de sentidos adormecidos e surdos em sua própria opinião, cegos de ganância e vestidos de suficiência própria, achas que é rico e em um dia será tua ruína. Desejai estar em contas comigo e receberás descanso e saúde em vossas almas. Mostrai o caminho com vossas obras e confiai nele, que transforma os corações. Vive em calma e tranquilidade, e ali regozijai com os ministros silenciosos que eu coloquei para a vossa transformação. Aí repousa meu espírito e espera ansioso pelo vosso. Digam que almejam uma pátria melhor, pois trabalham de acordo com vossos anseios, porque o que o homem realmente anseia é o que persegue. Pelos seus frutos os conhecereis. Como, pois, dizeis isso com anseio e vai atrás de outro caminho? Porque eu vou por toda a terra, procurando as pessoas pensantes para que estejamos em conta. O tempo é muito próximo, como quando em Jerusalém o tempo acabou e eles não perceberam, e eles mesmos exclamaram: a graça se apartou. Quem obvia a preparação será surpreendido, e quem acredita está firme, vigie para que não caia. Recordai meus tempos que muitos descartam, mas os entendidos entenderão. Isso é para aqueles que estão escritos no livro da vida. Filipenses 2:10. Palavras fiéis e verdadeiras do meu Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. Sigamos agora com a leitura de Filipenses 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Em 3 de fevereiro de 2020. Amados, foi-me mostrado em sonhos uma grande mortandade, muito terrível. Vi muitas pessoas estendidas no solo sem forças, estavam agonizando. Perguntei: o que está acontecendo? E me foi respondido: a avareza, a glutonaria, a complacência própria acima de um assim diz Jeová, desencadearam as mais atrozes e mortais causas por toda a terra. Não há paz sem obediência, nem saúde sem ela. A maldade se alegra e a luxúria é sem limites, desonrando assim o Criador de todo o mundo. Busquem-me de todo o coração, iniciem uma reforma de saúde, me foi dito. Vivam minha lei, mandatos e estatutos, e assim cairão ao teu lado 1000 e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará nada. Nesse momento me foi dito Salmos 111. de janeiro de 2021. Em sonhos, vi quantos se preparavam e se internalizaram nas densas montanhas de árvores viçosas. Ali, em minúsculas cabanas,
que os protegiam do tempo e da noite, eram felizes, preparando um pedaço de terra para plantar verduras e pequenas frutas. Eu vi outros, nas bordas desse lugar, colocar galhos e ali plantaram vinhas comestíveis, como abóbora, chuchu, parcha e leguminosas de uma variedade de vinhas. Vi um pequeno pomar de milho e um espaço para tubérculos. Outros plantaram arroz, cevada ou algum outro cereal. Também vi cana-de-açúcar e uma grande variedade de plantas medicinais ali. Longe da área de plantio, vi pequenas árvores frutíferas, mas dando seus frutos. Eu os vi ir ao rio para se lavar, para lavar suas poucas roupas e buscar água para regar suas plantas. Depois de cuidar do jardim e da comida, cada pausa era para estudar a palavra e meditar nela. Eu os vi elevar orações fervorosas e canções de louvor foram ouvidas em toda parte. Assim, passavam seus dias felizes naquele belo refúgio. Seu levantar era com Deus, seu caminhar durante o dia era com Deus e seu deitar era com Deus. Todos, seja em família, individualmente ou em grupo, esse era o seu costume. Enquanto eu me regozijava nisso, ouviu-se um rugido, ouvi o bramido de muitas águas. Também se ouviu um forte trovão e um raio atingiu uma planície que se partiu. Tudo aconteceu rapidamente. Naquele momento, eu fui elevada e vi o mar inundando a terra, e ela foi partida pelo raio. E esse buraco eu vi se encher de água, e vi que formava um lago dentro da terra. Eu olhei o formato do continente e pude ver que era a América do Norte. Então eu vi o mar que entrou e formou um lago dentro do continente. Sua água, que se via cristalina, começou a ficar marrom, e esta era levada para todas as partes do continente, para que todos tomassem dela. Eu vi que alguns se opunham, mas outros eram passivos e a tomaram sem pretextos, embora lhes causassem mal-estar ao tomá-lo. Eles agradeciam por ela e continuavam tomando. Os outros, aqueles que não bebiam e que lhes parecia horrível, procuravam a todo custo uma maneira de limpá-la. Mas a água era tão suja que seus esforços foram em vão. Então eu os vi, os conformistas, lutarem contra aqueles que se opuseram. Na luta, vi como um enorme dragão saiu do lago de água suja que havia dentro do continente. E nas suas costas se via 3 enormes rãs, 3 enormes sapos pendurados, que ao verem o sol, rapidamente saíram de suas costas e pularam no meio da multidão que lutava entre eles. O dragão rugiu e todos pararam de lutar atônitos e todos correram para se esconder. Eu vi que este tocou a terra e ele parecia muito confortável e satisfeito com isso. Ele caminhava e ia por todo lugar onde quisesse. Eu o vi ir por terra, pelas Américas, e todos tinham medo dele. Então eu o vi levantar voo e ele foi para todas as ilhas e terras onde as pessoas viviam. Então ele deu a volta ao globo até voltar para a América do Norte. Seu porte era terrível, seus olhos vermelhos como fogo, sua língua cortada em 2 na ponta adormecia o ser quando esta saía de sua boca a todos que cruzassem seu caminho. Com suas patas ele pisoteou a terra e a dilacerou, e com seus longos braços despedaçava tudo em seu caminho. Um rugido de sua boca paralisou a multidão em todos os lugares, e eles se acalmaram. Logo vi que as 3 grandes rãs que saíam das costas do dragão e que se infiltravam na multidão se reproduziam em grande escala, e as pessoas que elas tocavam, suas peles ficavam como as daquelas rãs. Era terrível ver como as massas humanas eram dominadas por essas rãs. Logo se ouviu um rugido.
um vento forte como um furacão. E esse vento veio do leste, e em poucos instantes percorreu toda a terra. Esse vento tinha luz envolto em suas rajadas, e logo eu vi uma grande multidão vindo de muitas partes altas do mundo para a planície. Estes em seu caminho levavam essa luz, enquanto se misturavam com os demais. Eu vi muitos que suas peles ainda não tinham sido infestadas por sapos, que quando tocados por estes que levavam a luz, eles também refletiam luz e assim seguiam um após o outro. Alegrei-me ao ver isso e exclamei: Aleluia, glória a Deus! Logo, logo, o grande dragão viu o movimento e correu ao encontro dos portadores de luz. Rugia com grande fúria enquanto corria em direção a eles. Nada o detinha. Tudo se despedaçava em seu rastro. Logo percebi que os portadores de luz se separaram daqueles cuja pele se transformou em pele de sapo, e este dragão feroz estava parado no meio dos dois grupos. Eu o ouvi rugir terrivelmente, e ele ameaçou destruir todos os portadores de luz. Vi então que arranhou o chão com os pés e se preparou para correr em cima deles. Ele empreendeu a marcha, e um ruído enorme surgiu dos céus, um barulho que sacudiu as sementes da terra, e um clarão desceu como uma bola de fogo gigante e consumiu ao dragão feroz e enorme, e eu não o vi mais. Aí despertei e disse: Aleluia, santo, santo, porque tu és aquele que vive para sempre e reges a terra e o céu, e nada escapa aos teus olhos. Bendito para sempre. Amados, como é maravilhoso saber que aqueles de nós que somos filhos de Deus estamos sendo guardados e protegidos do alto. O inimigo pode rugir, mas o Eterno, que vive para sempre, terá a última palavra e acabará com o mal, sem deixar raiz ou rama. Lutemos o bom combate da fé, apegados a Jesus Cristo, e assim obteremos a vitória. Viver em Cristo é gozo e morrer nele é ganho. Seja qual for a nossa sorte, louvemos ao Eterno para sempre. Que o Senhor nos abençoe.